Jovem TV, feita para você. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lilisanete Dats, uma palavra de Deus para o seu coração. Olá, que bom poder estar com você em mais um programa Ensinando as Escrituras. É aprendendo a palavra de Deus que nós crescemos. É aprendendo a palavra de Deus que nós buscamos as estratégias para a nossa vida, que nós vamos saber como lutar, como guerrear, como partir para cima do encardido, como alcançar força, como nos estabelecermos e estruturarmos diante do mundo e diante sob a palavra de Deus. E nessa tarde, ou neste momento, nessa noite, nessa manhã, que é onde você está agora, eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou no meu espírito vai servir também para ânimo para a tua vida, vai servir de âncora para a tua vida, vai servir de estabelecer princípios sobre a tua vida. Venha comigo, vamos estudar juntos? Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim, vamos ler? E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Partindo, vamos lá. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. É um texto meio, gaúcho ia dizer cabreira, né? Meio estranho. Mas é um texto que nos ensina como guerrear. É um texto que nos mostra a guerra que nós temos na nossa vida diária. É um texto da palavra de Deus que nos mostra o quanto que nós enfrentamos as lutas no dia a dia. E também é um texto que nos mostra as armas corretas para guerrear. É um texto que nos mostra que nós não devemos desistir, nem andar distraído, nem nos sentirmos pequenos ou no diminutivo. Mas é um texto que nos mostra, ainda que muitas vezes na nossa vida nós pensamos que estamos sozinhos e que Deus não nos ouve mais, mostra o quanto Deus tem prazer em nos ajudar. Em primeiro lugar, nós vemos, vamos para o próximo slide, né? Que nós temos que ter uma vida de oração. A vida de oração é a primeira atitude, a primeira arma de guerra que Deus nos dá. A primeira estratégia
ou a arma de guerra que Deus nos dá como estratégia é a oração. A oração, ela nos leva diante de Deus. E quando estou diante de Deus, Ele me dá a resposta. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, a palavra de Deus nos diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Essa palavra Deus fala ao profeta Ezequiel. Parece que os homens da terra estavam meio desligados. Parece que os filhos de Deus na terra estavam vivendo uma vida de qualquer jeito. Parece que os filhos de Deus na terra estavam levando aquela vida, deixa a vida me levar. E não estavam atinados com Deus, não estavam ligados, estavam extremamente distraídos, caminhando, andando os passos que o mundo estava lhes oferecendo. Então Deus chega ao profeta Ezequiel, ele disse: meu amigo, meu filho, homem, profeta, eu busquei sobre a terra, ou na face da terra, um homem que estivesse tapando o muro, a brecha, que se levantasse para orar, para que eu não destruísse a terra, para que eu não viesse com a ira sobre o meu povo. Mas a ninguém achei. O que a oração faz? Deus estava pedindo aqui alguém para orar. Deus estava pedindo alguém para interceder. Deus estava dizendo: eu tenho uma estratégia. Eu preciso apenas de um homem que se levanta. Eu preciso apenas de uma pessoa que se ponha de pé em oração para eu não destruir. O que eu quero dizer para você, que a primeira estratégia ou arma que Deus te dá é a oração. Por que oração? Porque a oração, ela fecha as brechas. Para fechar as brechas. Está vendo o muro aqui? Ele não está rachado, dividido. E devido a essa brecha que você está vendo nesse muro ali, tu consegue ver do outro lado. E do outro lado o inimigo te vê. Do outro lado o inimigo entra, se infiltra. É isso que Deus está dizendo. Eu preciso de alguém que se levante e feche essa brecha. Eu preciso de alguém que se levante e tapa essa brecha. Mas se levantar na oração. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter o quê? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Você vê um homem aqui diante de várias portas, mas ele pode passar só em uma porta. Ele tem a passagem onde a mão de Deus está sobre ele, de todas essas portas, somente uma, a qual Deus estará com ele. Para isso, ele precisa ter um discernimento. Qual é a porta certa, correta, que eu terei que cruzar, que eu terei que adentrar, para a mão de Deus ser comigo? Então, meu amigo, aí você pergunta assim: pastora, como eu adquiro esse discernimento espiritual? Você adquire através da oração, pedindo a Deus: Deus, dá-me o discernimento espiritual. Meu amado, às vezes nós nos encontramos em situações ou circunstâncias que não é hora de você opinar, que não é hora de você falar alguma coisa. Não é a hora de você querer justificar. Não é a hora de você querer se impor. Não. Tem certas situações da nossa vida que você tem que parar e se perguntar a si mesmo e a Deus: qual é a palavra certa? Eu não posso errar. Quando você conversa com você mesmo
Eu, esta semana, passei uma situação assim, que eu podia jogar tudo por terra, ou perder uma grande bênção, que Deus tinha me outorgado e falado comigo através da palavra, falado comigo em oração. Quantas vezes eu fui num lugar orar e Deus disse, faça isso, delimita o passo, põe a planta do teu pé, que esse lugar eu vou te dar. Deus falou comigo. Mas chegou um momento que alguém entrou, que alguém se infiltrou. E eu vi que eu ia, depende do que eu iria falar, eu poderia perder tudo. E o que eu fiquei? No silêncio. Eu disse, Deus, dá-me o momento certo de eu abrir a boca. E quando eu abrir a minha boca, que não seja eu que fale o que eu acho, o que eu penso, mas que o Senhor me dê a palavra correta. Me dê o discernimento, se o Senhor está talvez até permitindo essa entrada do inimigo, essa infiltração do inimigo. Se eu tenho que estar mais atenta, mais alerta, mas não deixa eu pisar um passo em falso. Entenda isso. O discernimento espiritual das coisas é que te dará a vitória. Não o que eu acho, não o que eu penso. Talvez já seja a idade, né? A gente vive e as pessoas de mais idade, é tão bom conversar com elas, porque qualquer conselho que ela vai te dar, você vai pisar mais firme. Porque você sente que aquele conselho, ele tem substância, ele te convence, ele te traz segurança. E no decorrer da vida, a vida te ensina, a idade te ensina, a maturidade te ensina, os processos, as lutas, provas, guerras, batalhas, pelas quais Deus permite você passar como está passando agora, são meios que Deus usa para te mostrar o caminho certo e seguro. Então não te apresse. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4. Eu nem trouxe esse texto porque o Senhor está me trazendo agora, porque eu sei que Deus está falando contigo. Ele diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, mas agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que o salmista Davi está falando, ele diz assim, ó, não te estribe, ele está dizendo no teu próprio entendimento, ele está dizendo assim, não ponha a tua decisão naquilo que você está achando que agora é certo, que agora é o momento, que agora é a hora. Não te estribe, não apoia no teu conhecimento, na tua sabedoria. Mas procure saber se é de Deus, se é esse o momento. E se é o momento que você precisa agora dar uma resposta. Caminha como se você estivesse caminhando sobre ovos e os quais você não pode rebentá-los. Mas você tem que pisar com cuidado. Sabe por quê? Porque o que você falar pode a tua bênção pode escorrer das tuas mãos. Mas quando você está dizendo, Deus, vai comigo. O Senhor me prometeu e eu estou numa encruzilhada. Ele vai te trazer paz. Ele vai te trazer palavras de sabedoria. Ele vai te trazer o discernimento que você não vai precisar falar muito. E Ele vai resolver por você. Então, em primeiro lugar, ore. Tapa as brechas. Busca o discernimento do Espírito. Qual a diferença do discernimento e da sabedoria? A sabedoria, meu amado, conhecimento, a sabedoria ela leva você a questionar, a aplicar certas verdades,
a entender certas coisas, leva você a ensinar certas verdades. A sabedoria, ela te ensina o que a lei diz, mas o discernimento é saber o que, como, quando e por que eu vou usar a lei. Você está vendo? Você até ensina ou tem uma lei diante de você, mas para você aplicá-la corretamente, como? Por quê? Quando? É o discernimento que te dá. Quando você para, pensa e reflete. Próximo passo, precisamos saber o que há dentro da nossa casa. Agora pegou forte, né? Quero voltar lá na palavra. Vamos lá na palavra, irmão Horto, né? Vamos ler o versículo? Mateus 15, né? 22 diz assim: E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Orton, volta ao anterior. O que tinha dentro da casa daquela mulher? Precisamos saber o que há dentro da nossa casa. O que tinha dentro da casa daquela mulher? Uma filha endemoniada. Uma filha possessa por um espírito maligno. Eu preciso saber o que tem dentro da minha casa. Eu preciso saber qual é o problema que eu estou enfrentando agora. Eu preciso saber de onde advém esse problema para saber solucioná-lo. E como solucioná-lo. E o que fazer e como fazer. E a quem recorrer. Aquela mulher sabia o que tinha dentro da casa. Foi isso que levou a Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou uma única vez naquela cidade. E ela tinha uma única oportunidade e ela não podia perder aquela oportunidade. Ela sabia que ela tinha um problemaço dentro da casa dela. Às vezes eu preciso parar e olhar para dentro da minha casa, dentro de mim mesmo, ou da minha própria casa, da minha família. Às vezes eu só estou vendo o erro no vizinho, no amigo, no pastor, no irmão, no fulano, no ciclano. E o problema está aqui dentro. Às vezes o problema é todos os outros, menos eu. Às vezes o problema está ali, menos aqui. Essa mulher saiu de casa consciente. Eu tenho um problemão dentro da minha casa. Aí sim, vai o próximo passo. Precisamos usar de quê? De estratégia. Eu coloquei essa foto. Olha os soldados. Eles estão num campo. Certamente, eles têm um mapa de como enfrentar o inimigo. De saber aonde o inimigo está. Aonde o inimigo está se escondendo. Como que ele aparece. Como ele surge, o que ele faz. Vamos trazer para a palavra. A mulher sabia qual era o inimigo dentro da casa dela. Ela sabia qual o momento que ele se manifestava. A mulher sabia que ela não tinha mais o que fazer, mas que ela tinha que expulsar aquele inimigo do território dela, de dentro da casa dela, ou ela sempre ia ter aquele problemão sem fim. Qual é o teu problema? Olha para dentro de você. Olha para dentro da tua casa e busque estratégias em Deus de como solucionar esse problema.
de como resolver este problema. Eu não sei, tu sabe. Mas eu estou tão certo como você está me vendo aqui agora, que Deus está te dando uma resposta. Deus está me usando para te trazer uma resposta. E esse problema está nas tuas mãos para resolvê-lo. E Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar meio. Lembra do que eu falei até agora. Ore. Busque discernimento. Fecha as brechas. E se posiciona diante de Deus. Próximo. O que aconteceu? Eu preciso vencer os obstáculos. Olha o moço ali. Ele tem que atravessar de um lado do outro, mas diante dele tem um grande abismo. Um grande abismo. E ele precisa ultrapassar esse abismo. Ele precisa sucumbir, ou seja, ele não pode sucumbir diante do abismo. Mas ele tem que enfrentá-lo. O que ele faz? Na corrida dele, ele tem que colocar muito mais força. Além da força no passo dele, ele tem que lançar todo o corpo dele num ímpeto. Além de lançar todo o corpo dele num ímpeto, ele não pode ter medo. E ele tem que ter a convicção do que o salto que ele vai dar, ele vai conseguir chegar do outro lado. Olha aqui para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez você diz, eu tenho um abismo diante de mim. O negócio, você vai dizer, pastor, o problema é maior do que a senhora imagina. É intransponível. Não tem como eu resolver. Volta a foto um pouco. Olha o tamanho do abismo. Tu acha que se ele olhasse ali, ele teria como ultrapassar aquilo? Teria como ele saltar do outro lado? Com certeza não. Mas tenho certeza de uma coisa. Quando ele se conscientizou, eu tenho que dar um passo mais rápido. Eu tenho que lançar toda a força do meu corpo. Eu tenho que ir num ímpeto. Eu tenho que ter a certeza que eu vou conseguir do outro lado. Eu tenho que afastar o medo. E tenho que ter coragem. Eu vou conseguir. Talvez Deus está dizendo assim, te apresse mais, ore mais. Te encha mais de oração. Te encha mais do Espírito. Te encha mais da palavra. Tenha convicção que Deus é que vai dar o salto com você para o outro lado. Seja tão cheio de Deus que tenha você a certeza, a convicção que é Deus que vai te lançar do outro lado. Deus está me usando para falar com você. Tão certo como você está me ouvindo. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Deus vai derrubar um gigante por terra. Está derrubando um gigante. Se você não tem fé suficiente, vai pela minha. Porque eu estou falando que a palavra de Deus que Deus tem me dado. Ele vai passar do outro lado com você. Ele vai te dar todas as armas necessárias. Ele vai te dar a palavra certa, a hora certa, a coragem que você não tem. Para chegar do outro lado. Para vencer esse obstáculo. Vamos ver quais foram os obstáculos? Vamos lá, o próximo. A palavra de Deus diz, mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram, dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Quem era ele que não respondeu palavra? Escuta o que eu vou te dizer. Olha o primeiro obstáculo que ela enfrentou. Foi o quê? O silêncio de Deus. O silêncio de Jesus. A palavra de Deus diz assim, mas ele não respondeu nada. Quem era ele? Jesus. Só mais 5 minutos. Mas ele não respondeu nada. O silêncio de Deus. Como eu tenho 5 minutos, tem que correr. Vamos pro próximo, para você entender o que eu quero te dizer. A Bíblia diz, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. O segundo obstáculo que ela tinha que vencer era o quê? O desprezo dos discípulos. Agora olha aqui para mim.
Imagina você orando, jejuando, num pleno propósito. Aí você diz, pastor, eu tenho feito tudo isso. E Deus está em silêncio. Deus não agiu, Deus não respondeu, Deus não fez. O que aconteceu com essa mulher? A Bíblia diz que Jesus não respondeu nada, ficou mudo. Aí você diz, eu oro, eu jejuo, eu me consagro. E Deus continua não falando nada. Além do mais, a Bíblia diz que os discípulos desprezaram ela. Ainda aqueles que estão ao teu redor estão dizendo, mas você não está fazendo direito, você não está se consagrando direito, você não está buscando direito. Ainda os teus irmãos estão te acusando, estão desprezando você. Foi isso que aconteceu com ela. Vê o próximo obstáculo que aconteceu com ela. O que essa mulher fez? Ela ouviu, não desistiu. Jesus não respondeu palavra. Os discípulos a desprezaram. Mas ainda que ela viu que Jesus ficou em silêncio, ainda que ela ouviu o que os discípulos falaram, ela não desistiu. Ela ouviu tudo, mas não desistiu. A próxima, olha o que ela faz. Então chegou ela, o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. O que ela fez agora, o próximo? O que ela fez? Ela o adorou. Nossa, é muita perseverança. Alguém que não dá ouvidos a você, alguém que despreza, ela insistiu e ainda adora. Ainda adora, ainda adora, ainda adora. A Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Jesus e o adorou. Você quer saber o final da história? A Bíblia diz que a filha dela foi curada e ficou sã. Por causa do quê? Da fé e da perseverança. Momento nenhum ela murmurou, porque na hora que ela quis, Jesus não ouviu. Momento nenhum ela não murmurou, quando os irmãos da fé dela, os discípulos, a desprezaram. Ao contrário, ela não desistiu, ela continuou adorando, ela continuou prosseguindo, ela se lançou aos pés de Jesus. E Jesus fez o quê? A abençoou, curou a sua filha, libertou a sua filha. Pois bem, essa é a palavra de Deus para você. Aprenda não desistir. Aprenda não desistir. Continue adorando, continue buscando, ore, prossiga, não para. Que o Senhor seja contigo, hoje e sempre. Quero mandar um grande abraço para Elisete. Elisete, você é uma guerreira. Você é uma guerreira. Ouça essa palavra. Deus tem vitória na tua vida. Você é guerreira, não desista. Prossiga. Não escuta o desprezo. Não dá ouvido às coisas. Mas prossiga. Porque Deus é contigo. E Ele já te deu a vitória. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até a próxima semana. Convido você para quarta e domingo, 19 horas, estar conosco ali na Comunidade Batista Ministério da Palavra, ali na Praça de São Cristóvão, bem em frente ao terminal de ônibus. Espero você lá, quarta e domingo, às 19 horas. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lilisanete Datti. Uma palavra de Deus para o seu coração.